Todos, hoje é 5 de outubro de 2009, segunda-feira, verbete 1346, 5 páginas, 49 elogias e 8 máximas. É a benemerência, o tema, dentro da assistenciologia. A benemerência é a propriedade da pessoa benemérita a quem se deve louvores ou prêmios por serviços notórios. Então, a benemerência empresarial, a benemerência patriótica, a benemerência social, a casa de benemerência, as instituições de benemerência social. Agora, o abertivo consciencial, o amplificador da consciencialidade, o ato de saber doar, o ato de saber receber, a condição de bem merecer, a qualidade, virtude ou trafós de benemérito. A contribuição holossomática continuada ao maximecanismo interassistencial. O autocompromisso com a evolução consciencial de todos. Isso é que é a benemerência de modo geral. Tem muita coisa aí, eu li só um trecho. Na traforologia, dentro dos argumentos, nós falamos aqui de 5 trafores recursos ou atributos pessoais evoluídos e inevitáveis para a consciência lúcida. Autodisciplina, exposição, megafraternidade, sacrifício e senso de renúncia. São das coisas mais avançadas que tem. Agora, no fim, nós falamos na frase enfática. A tares, ou a tarefa do esclarecimento, dedicada às outras consciências, por intermédio do exemplarismo pessoal diuturno, é a maior prova e realização evolutiva de benemerência. Você pratica benemerência dentro ou fora do universo da família nuclear? Porque uma coisa é você sempre cuidar da família, outra coisa é quando você sai de lá e vai para a família humana. Eu quero dizer, se você quiser aumentar, antagonismo só faltam 3. Agora, na binomiologia, a palavra benemerência está faltando NE. Nós já vimos aqui. Agora, pergunta que eu tenho aqui. Foi falado em tertúlias anteriores que encontraremos na futura intermissão a consciência que foi responsável por nossa inclusão no curso intermissivo. Como poderemos interceder positivamente em favor das consciências que hoje nos são caras, queridas, para que elas possam iniciar um curso intermissivo nessa futura intermissão? O saldo da nossa FEP influi nessa possibilidade? Como utilizar a nossa ficha pessoal? Primeira coisa, é o seu exemplo. Seu exemplo já está ajudando essa turma a fazer o curso intermissivo. Se a sua vida, por exemplo, for exemplar, eles vão gostar disso aí e vão querer ter uma vida igual essa na próxima. E você vai explicar que isso aí é devido ao curso intermissivo. De modo que o exemplarismo, sabe como é que é? O código pessoal do exemplarismo, ou a condição, o princípio pessoal do exemplarismo, que eu gosto mais de falar, é o PEP, princípio do exemplarismo pessoal, PEP. Agora aqui outra, no trinômio benevolência, desejar o bem, benemerência, merecer o bem, e beneficência, fazer o bem, o crescendo evolutivo interassistencial, merecer o bem, não deveria vir após o fazer o bem? Eu não acho. Eu já coloquei aqui porque eu acho que é melhor assim. Eu vou ler tudo, vocês olham se está certo. Desejar o bem, merecer o bem, fazer o bem. Ele acha que merecer o bem tem que vir depois de fazer o bem. Pois não, mas o meu negócio é o seguinte, ó. Trinômio, benevolência é desejar o bem. Benemerência, merecer o bem. Beneficência, fazer o bem. Na benemerência aqui, é por causa do processo da pessoa receber as homenagens posteriores àquilo que ela fez. Mas veja, o negócio não é esse não, é que existe também o merecer o bem daquela pessoa que está recebendo o bem. Isso aí ele esqueceu. Entende? Eu estou pondo aí dentro do universo mais amplo. De modo que você acha aí, você é o voto de Minerva, mas eu acho que, no meu caso, eu acho que não devia mudar não. Agora, ó, vamos conversar com aquela que é a mulher do outro. Sabe quem, né? A Dulce. O que você acha, Dulce?
Então tá. Então você tem 15 minutos para examinar bem a situação para a gente ver o que faz. Tá certo? Gente, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, essa revista interativa. Tá certo? Essa revista é o órgão oficial da divulgação da Sociedade Mineira de Cardiologia. Aqui o número 07, especial, sobre o 20º Congresso Mineiro de Cardiologia. Isso deve ter sido feito mais ou menos no mês de julho, que passou. Agora aqui, ó, tem uma homenagem ao meu colega Silvio Pontes Prata, que é o marido, sabe, a dupla da Selma. Agora, a Selma veio de Uberaba e trouxe as notícias de lá. Agora, o que se passa? Nessa revista, doutora Adílio Jatene apresenta a conferência magna sobre a história da saúde no Brasil. Vocês sabem que a Adílio era da minha escola, tudo de casa, era professor na nossa, etc. Tal. Então, ele tem aqui, tem várias fotos aí, etc. Tal, e o nosso amigo Silvio recebeu aqui as homenagens da história, porque o Silvio, meu colega, é que levou aparelhos novos, uma opção de coisa, tudo naquela época, sabe? Que já faz algum tempo isso, né? Que é a década de 50 para 60. São 50 anos. E eu quero dizer para vocês que eu estive examinando com a Selma e a turma lá, inclusive o doutor Vandir, que é o colega meu, que está na Vivo, que nós acho que ainda somos mais ou menos 17. E o ano que vem, ou seja, no fim de outubro do ano que vem, daqui um ano e praticamente 13 meses, nós vamos dar um pulo lá. Se eu estiver vivo aqui, as coisas estiverem bem, eu vou dar um pulo, então, nos 50 anos lá da situação, que é o jubileu da minha turma. Como são poucos, eu vou lá para ver isso aí, quem é que sobrou, como é que está a situação, e dar uma geral. E o Silvio está vivo, eu quero ir lá também por causa dele. O Silvio já esteve aqui conosco, já participou de algumas coisas nossas, tudo é de casa também. E eu quero ver esses meus colegas, porque eu nunca fui numa reunião dos médicos nesses 50 anos. Quase sempre eles estavam reunidos em outubro, novembro, setembro, é época que eu estava fora do Brasil, eu não passava aqui. Agora que eu deixei de viajar, que eu estou podendo ir, né? Então, nós vamos dar um pulo lá. Agora, o Loche está fazendo aí a concretagem, no caso seria a crochetagem, o crochê, para a viagem, que a gente não sabe quem é que vai querer ir, etc. Desde já eu digo para vocês que nós vamos lá. Agora, eu vou fazer lá o quê? É uma palestra, um curso, eu não sei o que vocês querem. Então nós vamos passar mais ou menos 2 ou 3 dias sem abertura aqui, daqui a um ano. É quando eu vou poder sair daqui. Né? Que eu não saio daqui. Vocês sabem que os exames que eu tinha que fazer fora, eles compraram os aparelhos e trouxeram para fora. Então eu não preciso de viajar. Eu não preciso sair daqui para fazer os exames que eu precisava. Eles trouxeram os aparelhos aí para mim, eu agradeci muito, etc. Tal, entende? Mas Foz já vai ter todos esses aparelhos modernos. Então é só mesmo em outubro do ano que vem que a gente vai viajar. Agora lá, eu quero ver, desde já, eu mando aí a minha notícia aí para a turma. Eu quero ver como é que está o Instituto Chico Xavier, a instituição que foi feita, que a gente está ajudando dentro daquilo que pode, falando para a turma, para ajudar, para ver como é que vai esse trabalho. E o ano que vem eu vou lá para fazer uma visita também, ver. Aí vou ver também as obras nossas lá que a gente tem há mais de 50 anos, né? Visitar a Dalva Borges, etc., que está dirigindo a SEC, e outras coisas mais que nós temos lá dentro. De modo que vocês já ficam sabendo desde já, qualquer coisa é conversar com o Loche para ver o que nós vamos fazer. Parece que nós vamos no avião do Loche, eu tenho um avião particular, que é um 707, um 7 Aeroloche, é o 707, a gente vai de charter, etc. Tal. Outra coisa, essa reunião lá é feita no hotel a 10 quilômetros do centro da cidade de Uberaba. Sempre eles fizeram lá. É um big do hotel, e o que é? Tem uma instituição lá, não é isso? Na verdade, é um hotel de festas, né? Porque vai ser festa, jubileu, eventos, chama Casa do Folclore, mas é um hotel também com 100 e tantos quartos. É uma pena ser fora da cidade, mas
sempre fizeram Pois lá, é, isso a então gente não tem tem que opção. ver. Vamos ver quantos vão ficar nesse hotel, como é que é a Cabe muita administração. gente e é muito bonito, vale a pena. Não Agora, eu sou quero dar crítica. uma geral em Uberaba. Quando for lá, quero saber, ver o meu povo, que muitos dos meus amigos já dessomaram. E eu agora já comecei a fazer uma assistência aí para ver esse povo que dessomou. O último, parece que dessomou agora, recentemente, foi o doutor Benedito. Ele dessomou. Então, esse aí também, esses eram os meus maiores amigos desde que eu fui para lá, em 1945. Só para informar o pessoal, então, Valda, esse evento que o Valdo está se referindo vai ser o jubileu de 50 anos da turma de medicina do professor Valdo. Então, vão estar os colegas do professor Valdo, todas as pessoas que participaram lá. Vamos ver se o Adílio também vai aparecer lá. É possível de estar o Adílio é Adílio. de casa. O Adílio Jatene. O Zerbini já dessomou, né? Há muito tempo, porque também era o cara dele. Também o Hélio O Pova, outro é o né? Boniolo. O Hélio Pova também, não é, Valdo? O Hélio Pova também é do nosso povo. Então, a Sai proposta... de falar até com ele. Uma hora você telefona para ele, fala que nós vamos lá o ano que vem. Acho que ele é até mais fácil também, né? Ela é de casa. A proposta é fazer uma atividade com o professor Valdo, além da participação desse evento lá, todo um roteiro de visitas em Uberaba, tudo isso. Não, eu vou aparecer também num programa lá da TV televisão dos universitária, né? médicos. Lá tem uma televisão dos médicos, também vou lá. Então, quem tiver interesse, vai ser uma excursão mesmo, onde a gente vai passar por várias dos locais onde Agora, o professor Valdo atuou, o Eu consultório já do falei para professor o Neto o Valdo, tudo seguinte, isso. até o ano que vem, hoje eu tenho 7 volumes aqui, pode ser que até lá vai ter 8 ou 9. Eu vou fazer uma impressão especial para deixar esses volumes lá em algum lugar. A gente tem que escolher onde é que a gente vai deixar os volumes. Tá certo? Só para esclarecer, participar, né? para esclarecer que a data é outubro, como o professor Valdo já colocou, ainda está sendo definida que semana de outubro. Possivelmente vai ser no último final de semana de outubro. Mas em breve a gente vai estar passando maiores informações. Tá? Agora, eu confio em vocês, seus gigantes e as gigantas que nós temos aqui. Começa por aquele gigante que vai falar agora. Pode falar. Professor, boa tarde. O senhor indo em Uberaba, eu gostaria de fazer um convite para o senhor, dar uma cancha para a gente. Todo mês a gente faz um programa na Rádio Sete Colinas, lá em Uberaba, que é o Momento da Conscienciologia. Então, Então a gente tem que ir, anota isso aí, vamos lá. Não posso deixar sem. AM e FM. A sua patroa participa do... Participa. Então eu estou com ela. E não abro. Ela não veio com você dessa vez, não? Ela não veio com você dessa vez? Ela vai chegar sexta-feira, professor. Ah, a gente veio para a inauguração. E eu estou uma semana aqui anterior para fazer o consciencioterapia. O gigante está aí, então o que vocês fazem com ele? Aproveitem enquanto o homem está aí. Vocês olham que a hora que ele chega, enriquece o óleo pensante. Fica mais rico, mais forte. É isso? Aumenta a energia. É o homem. Mas tudo isso é benemerência por parte dele. E agora a benemerência por parte da Selma e por parte da turma de Uberaba, né? Essa turma toda boa lá. Agora eu já dei meus recados aí para a Selma levar, para falar com o Vandir, o povo todo. Vamos ver o que eles decidem. Agora seria bom sondá-los sobre essa data, se eles acham que é interessante. E a gente vê. No fim do mês lá é interessante porque vai pegar um feriado, então deve ser um sanduíche. Como o negócio lá é sexta e sábado, entende? Pega o feriado na terça-feira, então é só uma segunda-feira no mês. Isso aí então é um caso de pensar para ver como é que vai ser feito. Agora, de qualquer maneira, a nossa reunião tem que ser antes do Dia dos Mortos, né? Tem paciência. Senão não dá certo. A gente já vai lá para comemorar o povo que já dessomou, não dá, né? Tem que ser a turma que está por aqui, alguém. É isso? Pessoal de Uberaba, seus próprios colegas vão achar muito bom, porque nunca mais te viram, né? Então, tem vários que nunca mais aí a última, alguns eu vi. quando aconteceu eu vi. 40 anos, se o Vandir tiver o Vinícius Tofita, e aí eles falaram, Valdo Vieira, antes do meu marido, Silvio Pontes Prata, Valdo Vieira. Ele já deve ter morrido ou voando por aí, aquelas coisas dele.
Aí eu tive que defendê-lo, né? Aí foi legal. Então, quer dizer, eles nunca mais, e vai ser muito bom. Eu acho que, né? Não, nós vamos lá, né? Vai valer a pena. Vamos pegar o tiratema. Você sabe, segundo a numeradora, é sempre bom a gente dar assistência para os colegas, porque isso vai acontecer mesmo depois que a gente dessomar. Então eu já começo desde já. Todos eu estão gosto, nessa sabe, época, eu gosto né? de chegar nos lugares primeiro. Eu chego antes dos outros. Então, nesse caso aí, eu não posso dessomar primeiro para receber todo mundo. Todos O ideal estão bem ficar para depois. Eles estão bem precisando disso aí. Aí eu tenho que fazer o contrário, né? Reverter o processo. Entende? Agora, tudo é um processo de benemerência. Entende como é que é? A gente vê, eu recebi muito lá, as coisas todas, do Adib, sabe? Desses professores todos. Então, a gente tem que responder isso também, né? Jubileu é uma coisa interessante para a gente ver a vida. Porque é, na verdade, uma retrospectiva da sua proex. 50 anos, né? Outra coisa, 50 anos em cima já da sua adultidade, quer dizer, no mínimo é 70 anos. O povo lá, no mínimo, vai chegar lá com 72 anos, os que estão vivos, no mínimo. Porque não dá para ser menos do que isso, por causa do curso de medicina. Eu tenho 77 porque eu fiz curso na frente, eu fiz mais curso do que eles. Entende? Quando eu cheguei, eu já tinha curso, por isso que é que eu tenho 77, mas deve ser mais ou menos 72, 73, no mínimo, que cada um precisa de ter de idade ainda. É todo mundo já caminhando para a quarta idade, está na terceira idade para a quarta. Vários desses professores nossos, todos estão com 90 anos lá, os que estão vivos. Isso aí é seríssimo. Agora, e a benemerência? O que é que você tem para falar aí? Ó? É uma coisa sua, não é isso? E você, por incrível que pareça, o homem que combate a máfia é totalmente da benemerência. Não é isso? Benemérito é quem tem mérito a receber não, veja, os uma louvores. Pessoa que é meritória já é alguma coisa. Agora, aquela que ela é meritória por bem merecida, esse é o benemérito. Então, É a o benemerência bem meritório, entende? é Mais de do que quem o tem. mérito. A benemerência é benemérito, é quem tem mérito de receber louvores. Quase sempre, mas agora o processo é que ele também é benemerente, de vida benemerência. Agora eu queria que se fizesse a distinção de a benemerência de Tacon e de Tales. É lógico. É lógico que a de Tales, ela exige mais, ela é mais antipática e ela é mais sofisticada, mais complexa. Então, por exemplo, uma pessoa que faz a benemerência tarística, ela tem mais mérito. Esse seria beníssimo mérito. Não é isso? A de Tales é relacionada a nós, a Conscienciologia. Agora, a de Tacon existe muito aí na A de sociedade. Tacon é normal, essa é comum. Não é isso? É quase que instintiva da humanidade. É a tarefa de consolar. Você olha que os macacos já fazem isso. Agora, o macaco não dá para explicar muito. Eles não são bons de Tales, não. Agora, a mesma de Eles Tacon, são bons de Tacon só. a de Tacon, em geral, também ela é positiva? Tem alguma coisa de negativo? Não, é positiva. A hora que a macaca vai tirar o piolho do macaquinho, certo? Isso tudo é positivo. Não, é porque Faz parte do serviço. o tema é neutro. Então, tem alguma benemerência que é negativa? Tem qual, por exemplo? Agora, ó, fez o bem, sempre é uma coisa positiva. Bem é uma coisa positiva. Então, a benemerência em si, seja de Tacon, de Tales, ela é sempre muito produtiva. Isso é seríssimo, se pensar numa coisa dessa. Agora, eu falo nesses assuntos aqui, ó, porque nós não podemos estar falando só nas coisas negativas, tem que falar nas positivas. Isso aqui é contra o nazismo que a gente está falando aqui quase todo dia. Aí. Benemerência foi o que faltou para eles, eles não tinham. Eles mataram a gratidão, eles mataram a afetividade. Os nazistas mataram a generosidade. Isso é uma coisa terrível você pensar nisso. Como é que tem gente assim? É isso?
E outra coisa, tem neonazista aí, como é que é possível uma coisa dessa? Em pleno terceiro milênio, em pleno 2009, ainda tem neonazista, como é que é possível? Então vocês veem que baratosfera é a anti-benemerência. Então a benemerência seria sempre positiva. É. Agora é positiva e reconhecida. A benemerência é séria por causa disso, porque é um benefício que foi reconhecido. Entende como é que é? Isso aí é importante. Agora, a melhor benemerência é a do serenão, que faz isso sem ninguém saber. Então, mesmo que você queira devolver a sua gratidão, mostrar a sua gratidão, você não tem jeito, a invisibilidade dele, o anonimato dele. Mas ele tem um mérito que não é reconhecido em geral, pouca gente reconhece. Por aí ninguém sabe, né? O mérito Agora, o que é interessante na serenologia, que é o contrário da fama e da celebridade. Então, é quando a pessoa sai de si em favor dos outros. No entanto, a rigor perante a mega humanidade, a consciencialidade maior, o serenão é mais conhecido que qualquer pessoa célebre na Terra. Por eles. Pela cúpula. Entendeu? Mas, Marisa, pode falar, Marisa. Oi. Você colocou aqui no verbete alguns termos que me chamou a atenção devido poder ser não, os mataburros da benemerência. Quer dizer, eu pensei isso, né? Que são os comendadores da ordem da benemerência, o título da comenda de benemerência. Como é que você vê isso? Também você acha que é o... Isso tudo é inevitável, porque faz parte da sociedade. Agora, eu, por exemplo, na minha vida, eu nunca quis receber galardão, nenhuma comenda, nem nada disso, nem no Brasil, nem no exterior. Já tentaram me dar por tudo quanto é lado, eu nunca recebi nada disso. Entendeu? Sim. Eu não acho que seja uma coisa boa. Agora, no meu caso, então, não tem mesmo razão de ser. O que interessa no meu caso são as ideias que nós defendemos, isso. Não a minha pessoa é secundária. Com certeza. Então, isso aí é muito importante. Agora, essas pessoas que às vezes precisam de fazer uma ordem de benemerência, tudo isso, para, às vezes, a nação, o país, essa situação, essas pessoas têm sua razão de ser. Por quê? Elas criam fundações, elas ajudam a pessoa, ela mantém a tradição benéfica, a tradição da benemerência. Então, nesse ponto, nós não podemos também achar que seja errado, não é. Entendeu o que quer dizer? Não? A questão é intraconsciencial, né? Então, veja, são os comendadores. Eu, por exemplo, trabalhei numa fundação, que é uma das maiores da América Latina, e eu era do Conselho Consultivo. Agora, foi um casal que era comendador. Entende? O casal é que criou a fundação. Ele era comendador. E outra coisa, eu trabalhava porque aquele que fazia o papel de meu sogro era também um comendador. Entendeu? Tudo eram pessoas que ajudavam muito, faziam muita assistência. A mulher dele também era da assistência. E essa também foi comendadora, tudo quanto é galardão ela recebeu na vida. Valdo, eu cheguei cedo, então pude olhar o verbete todo. Eu vi também em exemplologia e inautenticidade. Eu queria que você aprofundasse essas coisas. Pois é, porque o processo todo de ajuda aos outros é o nível percentual e a qualidade da autenticidade. Isso. Qual é a qualidade da assistência que a pessoa prestou? Isso é que vem a autenticidade. Qual é o jogo de interesse pessoal, né? São inautênticas, elas são falsas. Então tem o falso benemerente, tem o falso caridoso, tem o humilde falso, falso humilde, a humildade falsa. Então, você sabe, a vida humana é um palco. Tem atores de todo tipo, e atrizes também. Então a gente tem que dar um desconto nisso aí. É isso que eu chamei a atenção aí no caso. Chamou a atenção muito bem, exemplologia e Agora, a benemerência aí também, é importante a gente salientar,
O que a gente fala? Por exemplo, aí mesmo na remissiologia, eu falo sobre a beneficência, a assistência sem retorno, a cuidadologia, o endosso sentimental, a evolução da TACOM para a TARES, a hiperacuidade interassistencial, a interassistencialidade, a interassistenciologia, o princípio do exemplarismo pessoal que eu tinha falado aí antes. E a produção do esclarecimento, que é o que o Arvindo estava falando aí. Produção do esclarecimento. Tudo isso são verbetes que nós já trouxemos aqui, já debatemos. Uma outra coisa que eu achei interessante, quando você coloca aqui a questão do dar e do receber. O ato de saber doar e o ato de saber receber. E depois, a condição de bem merecer. Você sabe que... Depois eu tenho aqui uma série, ó, que esse aqui eu coloquei até nos máximos. Aqui, ó, começa a probidade, o mérito, o talento, a conspicuidade, o corretismo, a grandeza, a incorrupção, a integridade, a irrepreensibilidade, a justeza, a lisura, a retidão e por aí vai. Esses aqui foram uns que eu coloquei como máximo. Só para a gente pensar, vocês também. Valdo, na época que a gente coordenava o projeto do transplante lá em Belo Horizonte e fazia um trabalho para preparar as pessoas para receberem e para doar também. E havia muitas pessoas que já haviam passado pelo transplante, rejeição e tal, e voltavam e procuravam o projeto para ter uma assistência. Era impressionante justamente isso aqui, o não saber doar e o não saber receber. Você vai fazer uma pesquisa com as pessoas, causa de muito transplante, isso. A pessoa que doou por uma imposição familiar, e quem recebeu tinha ranço demais afetivo com o irmão, por exemplo, isso é muito comum. Doação entre irmãos é meio difícil de vingar por causa dos ressentimentos que existe, né? Então achei muito interessante você colocar isso aqui. Isso. Então tá bom. Uma pergunta. Estou dando aulas do CIP, Curso Integrado de Projeciologia do IPC, pela primeira vez. Durante as técnicas energéticas, acabei invertendo a ordem dos exercícios, realizando primeiro a absorção e depois a esterilização das energias. No momento em que percebi, questionei o que deveria ser feito e tive a intuição de que não havia problemas, pois o campo energético havia sido instalado desde o começo da aula. Reconheço a lógica de realizar a esterilização em primeiro lugar, porém, poderíamos ter a possibilidade de descondicionar essa regra. Olha, eu só lembro a você e a turma lá do IPC e do CIP o seguinte: eu chego nos lugares antes de todo mundo. Então, qualquer coisa que eu fizer, eu estou por cima da carne seca, porque eu cheguei primeiro. Quem chega na fonte em primeiro lugar bebe água limpa. Então, por exemplo, eu já exteriorizei energia, já limpei o ambiente, já dominei o processo, já estou dentro do local de poder. Então, o holopensene está sob o meu leme, a minha rédea. Isso é uma coisa. Agora, você não pode chegar com qualquer equipe e antes de exteriorizar a energia, você fica lá fazendo outras coisas. Não dá certo, não. É preferível limpar primeiro, exteriorizar. O CIP está certo. Não confie nisso que você fez, não. Uma vez pode dar certo, 9 vezes pode dar certo. Um dia, a casa cai. Eu não sei se a pessoa entendeu. Quer dizer, primeiro, a gente prepara o ambiente, para depois a gente trabalhar. Essa preparação do ambiente é exteriorizando a energia. Por exemplo, você vai dormir no seu quarto. Se é um quarto novo de hotel, a primeira coisa que você vai fazer, dar uma volta lá e limpa, para fazer a blindagem energética do lugar que você vai dormir. A mesma coisa, você vai dar aula. Por isso que eu chego antes. Poderíamos criar o fenômeno liderança, democracia, benemerência? Poderia falar sobre essa interligação? Olha, liderança, democracia e benemerência.
até que inclui. Mas agora, a democracia aqui tem que ser democracia pura, né? E a liderança tem que ser a liderança cosmoética. E a benemerência tem que ser a benemerência evolutiva, né? Prioritária, de discernimento. Mas tudo isso pode ter sua razão de ser. Então, ó, liderança. Veja bem, liderança cosmoética. Democracia pura. E benemerência evolutiva, por exemplo. Aí vale a pena. Eu topo a parada de sustentar aquele nome. Vale a pena. A página 113 é propaganda, né? Propaganda. É sempre inteligente trazer ao debate a cosmoética quando a benemerência aparece casada com a propaganda. Mas aí seria uma falsa benemerência? Precisa ver, né? Às vezes pode ser, mas às vezes não é. Às vezes estão fazendo propaganda de um curso gratuito para dar para todo mundo. Que a propaganda é então, neutra. Já não é. Vamos devagar com isso. Ela é neutra. A propaganda pode mas ser. É preciso de haver o debate. É o que eu estou chamando. Falou em propaganda, em matéria de ajuda, de assistência, é preciso de discutir. Vamos debater isso aí. Qual que propaganda é essa? Por quê? Nós temos que propagar a benemerência, mas nós temos que propagar o benemerente. Isso aí é o negócio do argumento ad hominem. Esse aí precisa ser o ad hominem. Entende? Nós temos que excluir o chato. O senhor poderia ampliar ali na parapatologia, na página 111, lá embaixo, na última linha, o beneplácito dos amparadores extrafísicos de função? Como é que funciona essa questão? O beneplácito dos amparadores extrafísicos de função. Quanto mais a pessoa esteja desempenhando uma função nobre que eu estou falando não é da nobreza nem da monarquia, mas uma coisa elevada, evolutivamente positiva, sadia, mais os amparadores vão ajudar a pessoa. Porque o que nós precisamos mais na Terra, como em qualquer outro planeta que esteja em evolução, é o auxílio fraterno. Então a benemerência da pessoa por recebendo o auxílio dos amparadores. Agora existe também a benemerência dos amparadores por terem prestado auxílio a essa pessoa também. Sim. Agora o problema todo é o beneplácito deles, quer dizer, a bênção que eles dão, a assistência continuada, ininterrupta que eles dão ao trabalho que você tem. Isso é o ponto de segurança da gente na Terra. Por exemplo, a hora que eu falo que desassediado permanente total é muito sério para dar segurança para a pessoa, isso é mesmo. Ele tem muito mais confiança em si mesmo desse modo. Mas, veja bem, ele aumenta a autoconfiança que ele tem devido à heteroconfiança que ele tem nos amparadores e no máximo mecanismo interassistencial. Vocês estão entendendo? Não é só por causa dele. Agora, com o passar do tempo, você tem plena confiança naquilo. Há uma convicção tranquila, uma certeza relativa, vamos dizer, pacificadora. Isso aí é que é importante. Então, você confia nos amparadores, porque tudo deles é certinho. Você sabe, se uma consciência, ela vive mais em comunidade avançada, ela não erra. Dentro daquele nível evolutivo dela, ela acerta sempre. A vida dela é um acerto de acertos. É uma acumulação de acertos. Ela não erra dentro daquele nível. Ela só erra ali porque ela não é uma consciência livre. Ainda falta mais evolução. Mas dentro daquele nível que ela está, ele não tem erro mais. Entendeu o que quer dizer, não? Porque esse benemérito, ele é tanto das vidas anteriores, quanto do período extrafísico, quanto desta vida também. Porque é o seguinte, tem uma coisa muito séria nisso. Amparador nenhum aparece a primeira vez para o amparando. Ele está ali porque tem afinidade com ele. A coisa vem do passado. Então, veja, ele já deve ser seu assistente há décadas, há séculos, se não for milênios. Nunca se sabe. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. O senhor, por exemplo, na função de Zéfiro, existem amparadores específicos para essa função de Zéfiro também? Na hora que ele tinha função para exercer, né? Na hora que vem. Você veja bem,
O meu caso do transventor, que eu conheço bem, o caso da monja, o caso do enumerador, só para falar alguns. Como é que eu sei disso tudo? Eu tenho plena confiança nisso. Não interessa o que você pensa, não interessa o que A ou B está pensando a respeito disso. Interessa como é que eu sinto. Como é que eu reajo a essa situação. Entendeu como é que é? Isso aqui é o importante. Agora veja, eu dou valor para isso. Eu sou convicto dessa realidade. Eu expresso isso com muita gratidão. Entendeu como é que é? Então, numa condição dessa, isso dá muito mais assistência. É uma assistência permanente, que você sabe que ali você está mais seguro. É uma pacificação de tranquilidade íntima muito grande. A sua linha é direta, né? Não tem... Isso é impressionante você pensar. Uma coisa impressionante que eu sempre achava, isso começou comigo mais quando eu estava na adolescência. A hora que eu estava resfriado, até com febre alta, eu caía fora daquilo, saía fora do processo, me desconcentia e recebia assistência, recebia um banho de energia com resfriado e tudo. Então aí eu via direitinho, o corpo hoje está batendo pino, mas eu não. Então essa diferença de bater pino entre o seu instrumento e o motor do instrumento, que é você, isso é impressionante. Isso aí começou a me dar uma confiança enorme no assunto. Aí eu comecei a fazer mais assistência de energia com um monte de pessoas, dezenas de pessoas. O povo achava aquilo esquisito, os mais de idade, não pode ser, você dá passe demais, você atende gente demais. Não. Eu saía de lá, perfeito, do mesmo jeito, sem problema. Agora, é que tem uma espécie assim, vamos dizer, de alguma tradição, ou se vocês quiserem, um mito, de que a pessoa não deve atender muita gente, tem que ter um número exato. É igual aquele caso do japonês que apareceu lá em São Paulo, né, o tal, que eu falei com ele, eu atendo essa turma daqui da esquerda, o senhor atende, por aí. Eram 100 pessoas de cada lado. Eu disse, não, doutor, mas o senhor não sabe, eu só atendo 11 pessoas. Mais do que isso eu não posso, eu tenho orientação nesse sentido. Lá fui eu atender todo mundo. Assim, então, a senhora atende esses primeiros 11 aqui, que eu vou dar um jeito no resto. Então, o problema todo é essa autoconfiança. Agora, veja, o japonês era bom de energia. E outra coisa, ele era bem intencionado e era bem assistido. Agora, era da emoção e da tradição e do mito. O mito dele era muito grande. 11. Até que o número não era tão feio. Você lembra dele, né? Você estava lá no dia, né? Eu pensei exatamente no 11 aí. Voltando àquele trinômio do início da tertúlia, benevolência, benemerência, beneficência. Esse benemerência que está no meio aí é porque a pessoa, antes de fazer o bem, tem que analisar se aquele bem é merecido ou não. Né? Isso, por isso que eu coloquei. Por isso que eu colocou. Aí tem a ver, na interdisciplinologia, o senhor colocou despertologia. Sim. É por causa disso que o senhor botou? É na despertologia que começa a ter... O verdadeiro desperto é aquele que só pensa nos outros. Eu não preciso pensar mais em si, porque eu tenho defesa o tempo todo. Entendeu? Eu tenho que pensar nos outros. Agora tem que começar a defender as outras personalidades que precisam de assistência, que são carentes. Ele já passou a fase da benevolência, ele está na fase da benemerência. Ele está na fase de estudar a benemerência com mérito superior e já pensando no anonimato. O anonimato do serenão. Porque essa benemerência não é dele quem está fazendo, é do outro que está recebendo. Professor. Quem está recebendo. Professor, aqui do ar. Pode falar. Não, ela esticou no braço primeiro. Não, é porque quando eu fiquei pensando aqui sobre esse trinômio, eu pensei em uma coisa um pouco diferente e eu queria saber se eu pensei errado, né? Que no caso dessa colocação aqui, da benemerência aqui no meio,
é que está no sentido assim, mais do para-direito do bem, extrapola o sentido de dando que se recebe, é além disso. É além disso. É isso mesmo. Quem é que estava aí? É ela lá? Como é que eu faço para desenvolver a prontidão assistencial? Quais são os pontos que eu preciso observar? Toda vez que você encontra alguma coisa, tem uma outra pessoa, você vê o que você pode ajudar. Aí é que vem aquele nosso critério que nós estávamos falando aqui um dia desse, sobre a reeducação. Você tem que se reeducar pensando, o que eu vou assistir essa pessoa? O que eu posso ajudá-la? Em que eu posso ser assistencial a ela? Isso é que é importante. Isso o tempo todo. Hein? Isso o tempo todo. Para qualquer pessoa que... Isso é para todo mundo. Independente de homem, de mulher, seja quem for. É a reciclagem real. Olha, eu estou vendo, Selma, que o nosso chefe está ali, o César. Esse aqui é o nosso prefeito aqui da Coronel. Agora, o caso é o seguinte, ele está especialista em arranjar livros antigos. Eu pedi para ela para ver se acha um livro lá em Uberaba, que eu não tenho, que um amigo meu pegou e nunca mais devolveu. Que eu queria saber, porque é um livro específico, difícil. Chama Terra Madrasta. O autor era Doca. Agora, esse Doca, ela vai ver em Uberaba fazer se acha esse livro. Se achar, você fala com o César que a gente compra o livro. Eu estou atrás desse livro há muito tempo, porque lá em Uberaba eu tinha cedido ele com uma pessoa e aquilo sumiu. E me interessa porque a Terra Madrasta mostrava como é que era Uberaba no início da terra difícil, devido ao povo que foi para lá, os processos vamos dizer, o feudalismo inicial que havia na história. Então esse livro é impressionante, eu li o livro quando era Qual a rapazinho. pista para eu achar isso daí? Conversar com as pessoas mais de idade. Não, as igrejas não vão querer ceder. Aonde? Porque o Xandico lá, ele combateu isso, ele Pois mandou é. queimar esse livro. Porque lá, inclusive, eu tive problema que eu tirei o ensino religioso da grade curricular, eles não... O negócio tem que pegar as pessoas de idade que sejam mais abertas, Será que o João democráticas. Gilberto, médico, saberia disso? Talvez, sabe. Né? Porque a cabeça... Porque ele também é de uma certa É uma idade. cabeça, né? É uma cabeça de idade. Tem Aquele que também ter está mesmo. com mais de 80, né? Hoje. Ah, ele tem, mas tem chutão. Pois é. Tá do seu verdade. tipo, assim. Pois é. Aquele lá, Não, ele escuta, é mais velho que eu. porque eu estou vendo o pessoal de 70... Outra coisa, ainda existe aquela casa de saúde? Tem o quê? A casa de saúde São José? Tem, ele tem lá, ele é diretor. É. E o É sobrinho... perto da Praça da Matriz. mas ele está bem... Parece que tem uns 76 anos. O Jorge Franz trabalhava lá. Eu sempre visitava ele toda semana para levar, para ele assinar os dados, que o Jorge Franz era o nosso inspetor Porque ele do escreve no Educandade. jornal até hoje. Ah, é? Então, sinal que a cabeça está boa. Mas ele já era moço, ele era muito ativo, uma grande personalidade esse rapaz. Grande médico. Mas quem mais? Quem é que está aí com a benemerência na mão? Quem é que pode ser benemerente para Paulo. comigo no estudo desse tema? Na letra A. Na página 113, no subtítulo História, lá no final da página. Sim. Você pode Quem explicar? estuda a história da benemerência compreende melhor a condição intraconsciencial do Homo sapiens disperso. Você pode explicar melhor? Eu acho que tem a ver com aquela resposta que você deu Sim, para a nós, mas mesma você pode coisa. aprofundar. O que você quer saber disso? Essa condição intraconsciencial. Não dá do para disperso. entender a dispersidade sem benemerência. Porque uma coisa é a pessoa ficar desassediada. Tem muita gente que é praticamente desassediada, que ele é o assediador. Você está entendendo? Então veja, isso é outra coisa. Isso é o primeira, vamos dizer assim, aquilo que a gente chama a primeira parte trágica do processo. Agora, esses não interessam. Interessa é aquele que chegou ao nível de desassediado ou desassediada permanente total, pensando nos outros, fazendo assistência para a humanidade. É a interassistencialidade total. Agora veja, existe dentro do macromecanismo assistencial peças
Todo instrumento, segundo o Mário, todo instrumento que existe tem peças. Umas são mais nobres do que outras, tá certo? É lógico que as peças mais sérias do motor é de desperto para cima. Eu estou falando a mini peça do maquinecanismo. Por exemplo, uma mini peça do maquinecanismo, uma pessoa que começou a fazer a TENEPS agora, que não conhecia nada de EV, nem nada. É uma pecinha, né? Agora o outro, que é lá, ou ela, ou você, que já é desperto, já é uma persona. Então veja, uma peça mais nobre, mais séria. Como é que chama essas peças que são mais sérias do que as outras? A peça rainha, a peça rei, a peça líder, peça-chave, tem vários nomes, não é isso? Peça-mãe, peça-mãe que eu já ouvi falar, peça-mãe tem. Então veja, vocês que estão caminhando para a dispersidade vão ser todas peças-mães do maximecanismo assistencial, tá certo? Eu já estou colocando você dentro do trono que você vai sentar. Tá certo? É o pódio que você vai elevar a mão. Não é isso? E a outra questão em relação aos amparadores. Você estava respondendo para o Adélio a questão de que nenhum amparador ampara a primeira vez a pessoa. No caso aqui, nós somos intermissivistas de primeira vez. Os amparadores de TENEPS nossos, eles poderiam estar numa condição, pela primeira vez, nos amparando na função da TENEPS ou não? Não, essa condição a primeira coisa não é por aí. A gente tem que examinar o seguinte. Se ele é amparador seu, ele é igual a você. Sim. Só que ele só tem 2 veículos de manifestação, é consciência. Mas ele poderia estar na função de amparador de TENEPS pela primeira vez? Se você, da primeira vez... Também estaria. Essa é a tendência. Tá. Igualzinho. Tá. O problema é o seguinte, você está interpares, quer dizer, você está de colega para colega, tudo é igual. É colega. Quando estamos fazendo as coisas não muito em ordem, e no final tudo dá certo, seria uma afinidade com amparo ou com assédio? Depende. Se você está fazendo as coisas, você não falou se tudo dá certo para o bem ou tudo dá certo para o mal. Porque se for da máfia, está dando tudo certo para o mal. Não é isso? Se for da benemerência, um processo de assistência social, está dando certo para o bem. Primeira coisa, tem que ver a qualificação disso aí. Por exemplo, quando vou viajar para fazer algum curso da Conscienciologia e não calcei bem as coisas, às vezes tudo fica meio atrapalhado, mas no final dá tudo certo. Isso aí mostra que você está dando muito trabalho para os amparadores. E isso vai chegar a um ponto que eles vão dar um basta. Um basta. It's enough. Basta. Alta. Chega. Vai chegar um ponto que eles vão falar, bastante. É o bastante. Chega. Chega de mordomia, porque isso aí é mordomia, né? O negócio está errado. Agora, se você fala essas coisas, está consciente disso, e prossegue com isso, precisa de falar com seu maridinho para comprar um rabo de tatu. Professor, aqui na página 114, priorologia. O senhor pode aprofundar um pouco mais essa questão? Os amparadores extrafísicos promovem, quando necessário, a projeção lúcida assistida e também a fixação psicofisiológica da consciência, se for o melhor para todas as consciências no momento evolutivo. Não viemos à vida humana somente para fazer projeções conscientes, mas para cumprir prioritariamente a autoproex. Então vamos entender. Amparador extrafísico não ajuda a pessoa só a sair do corpo, não. Ajuda ela a ficar também dentro, sem sair. Entende? Esse é que é o problema. Nós temos que entender o nível da tecnicalidade, o nível técnico que esses amparadores têm. A visão cosmovisiológica ampla, cosmoética de evolução que eles já dispõem. Então, é isso que nós estamos chamando. A prioridade dele é para aquela necessidade do momento evolutivo. Essa pessoa precisa disso. Eles dão aquilo que ela precisa. Às vezes, observa bem na vida de vocês. Possivelmente todo mundo aqui já passou por isso que eu vou falar. É o seguinte.
Tem um determinado ano, há muito tempo, que você queria uma coisa com tudo. Aquilo era uma aspiração, seu sonho do horário de consumo. Você crispava as mãos, chupava o dedo assim para ver se... E aquilo não aconteceu. Você não conseguiu. Passaram-se meses, às vezes alguns anos, é que você viu. Se tivesse acontecido, você estava no buraco. Então, veja, isso vocês têm que atender os amparadores que não deram aquilo que vocês queriam. Está entendendo? Às vezes é muito importante. Às vezes era uma mamadeira, mas o leite estava envenenado. Ele deixou vocês passarem fome com a mamadeira nessa temporada, para evitar. Agora, observa a vida de vocês. Eu garanto que aqui tem gente que já passou por isso. Levanta a mão se tem alguém. Ó. Isso é terrível, isso faz parte da humanidade. Entende? Vamos pensar nisso, vale a pena. Professor, ontem o senhor, na tertúlia sobre despertez, mencionou a questão do monoideísmo e mencionou também que nós acessamos essas ideias através do curso intermissivo e que no seu caso o senhor ficava pensionizando lá atrás, né? E que a sua senha foi o parapsiquismo e a assistenciologia. Eu queria que o senhor desse uma aprofundada sobre o aspecto aí da pensionização lá atrás, como que foi esse acesso inicial. O caso é o seguinte, observa bem. Eu comecei a ter os processos de parapsiquismo ainda muito criança, pequenininho, em casa. Aos 12 anos eu vou para o internato. No internato eu comecei a ter um contato numa cidade maior, com mais gente, e convivendo com 35 rapazes, né? Mais ou menos da mesma idade que eu. Agora, aquilo era uma novidade, porque eu nunca tinha passado em lugar nenhum, um processo desse, nunca tinha saído da minha terra, está entendendo? E 12 anos de idade. Agora, naquela condição, eu já dominava o processo de desassédio, já sabia encaminhar uma consciência que se manifestava na psicofonia pelos médiuns. Enfim, eu já conhecia a desobsessão. Já tinha feito todos os cursos das aulas de moral cristã, você está entendendo? Que era o catecismo espírita que eles chamavam. Já tinha lido aquele monte de livros. Entende? A minha biblioteca já tinha alguns milhares de obras nessa ocasião. Agora, então, o que se passa? Numa condição daquela, eu comecei a enfrentar uma série de condições, porque eu não estava mais em casa. Eu estava no outro ambiente, cheio de gente, dentro do internato. Pra vocês terem uma ideia, o refeitório era com todo mundo. O dormitório era com todo mundo. O banheiro era com todo mundo. Entendendo? Você tomava banho pelado com outros, aquela coisa toda, aquele monte de gente. Então, era vamos dizer, um exército, né? O processo ali. E outra coisa, vivendo lá dentro, que o internato era dentro das escolas, com milhares de alunos de manhã, de tarde e de noite. Era sineta por todo lado. Para acabar a aula, para começar a aula, para tudo, até lá pelas 11, 11h30 da noite. E às vezes até no sábado tinha muita aula, durante o tempo todo. Agora então, veja, numa condição dessa, eu comecei a ver meus processos de parapsiquismo de uma maneira diferente. Vivendo com 35 rapazes, eu comecei a ver os defeitos de cada um, a sede de quem era, o que era, o interesse daquele, o erro daquele, e os assediadores que estavam lá com o povo todo. Então eu procurava me ajustar, se tinha jeito de colocar a minha cama num lugar que fosse mais defendido, você está entendendo? Sempre procurando me sair do grosso dos assediados, que sempre tinha. E se eu for contar o que é, que eu não conto isso, deixo para lá, mas o que eu vi não é fácil no meio desse negócio. E outra coisa, e tinha aquelas coisas eventuais, por exemplo, você estava lá no internato, todo mundo tem que dormir, amanhã cedo você tem prova, tem que estudar ainda, vai levantar cedinho, até antes dos outros. Lá pelas tantas, às 11 horas, entra aquele morcegão lá dentro do coisa, vai todo mundo com o travesseiro para dar um jeito no morcego. É um problemão, ninguém dorme. Aquela barulhada, até dar um jeito no morcego é um problemão. Então, isso tudo havia nessa história. Você está entendendo? Fora outras coisas, estou só mostrando o que é que tinha. Agora, com isso, então, eu comecei a ver o processo de aura com mais calma,
devagar, com calma, fiquei mais introspectivo para poder examinar as coisas, pensar bem antes para depois falar ou agir qualquer coisa, o negócio era mais sério. Com isso, então, eu fui vendo que a primeira coisa, eu queria saber quem é que lá, naqueles 35, quem é que se interessava pelo processo de parapsiquismo. Tinha um ou dois só que se interessavam. Mas eu tinha colega no curso ginasial, que não era do internato, que se interessava pelo assunto. Isso aí me ajudava. E essa turma, que era lá de Uberaba, começou a me mostrar quem é que eram as instituições de Uberaba, que eu podia ter contato, onde é que tinha biblioteca, como é que era. E quando eu podia sair do internato, eu ia justamente para a biblioteca, sempre assim. Foi aí que eu descobri a biblioteca do Jockey Club, que era uma das maiores que tinha lá e tal. Agora, isso tudo ampliou o meu processo de parapsiquismo. Agora, essas coisas se intensificaram mais no outro ano. Porque no outro ano eu comecei, ainda teve o internato, mas eu comecei a trabalhar lá. Me tornei funcionário. Aquilo piorou mais a minha vida, porque intensificou tudo que eu estava fazendo. E isso foi em 1946, quer dizer, eu fui para lá em 45, só no internato. Em 46 comecei a trabalhar, em 47, no meio do ano, eles fecharam o internato. Aquilo foi uma bênção para mim. Me ajudou, em vez de piorar, porque eu fiquei sozinho lá. 35 foi embora. E eles começaram então a remover aquilo, a acertar tudo para poder fazer as faculdades, as coisas todas. Então, no lugar, por exemplo, do nosso refeitório, foi feita a policlínica. No lugar do dormitório, foram feitos vários locais igual esse, assim, sabe, de anfiteatro, subindo a escada, tudo. Então, várias aulas eram dadas ali naquele lugar. E o quarto que ficava a dona, que tomava conta da gente no internato, eu fui viver lá. Fui morar lá. E ali eu fiquei mais ou menos quase 14 anos. Entendeu? Com isso, eu aprendi muito no meio daquela, vamos dizer, parafernália de coisas, instrumentos, laboratório e tudo mais. E aquele monte de gente, aluno e professor, tudo quanto é tipo de escola, você já viu. Eu fui colocado aonde eu precisava. A pessoa certa no lugar certo. A pessoa certa que eu estou falando pelo seguinte, eu precisava daquilo. Então a pessoa necessitada no lugar da assistência. Exato. Aquilo foi uma bênção para mim. Eu nunca reclamei de nada disso. Agora, era uma vida atribulada, você já viu. Então, de certa maneira, isso serviu até como senha inicial para a vida em comunidade, a vida com mais para fazer essa análise assistencial e para desenvolver. Isso ajudou demais. Tá. Então, isso foi também. Agora, eu cresci ali dentro. Sim. É tanto que quando houve aquele negócio de ir para a Argentina, eles precisavam de uma pessoa para servir de igual um bebel, mas precisava do intérprete. Eu fui convidado, aceitei na hora. E fui para a Argentina, porque eu entendia bem de espanhol já. Então. Entende? Agora, aquilo me ajudou muito. Outra coisa, às vezes, sempre tinha parado os desfiles de 7 de setembro, você sabe, toda a escola tinha. E às vezes tinha que comprar as camisas especiais em São Paulo, que era mais barato, que era um monte de gente que ia usar a mesma camisa. E a primeira camisa que foi usada tinha um triângulo aqui no peito, chamado Colégio do Triângulo Mineiro. Que esse que era o básico lá, que tinha milhares de alunos. Então, tinha que fazer o negócio em São Paulo. Quem é que foi lá em São Paulo? Fui eu, fui designado por ele, é um rapazinho ainda. Fui lá para trazer as camisas, ver como é que era, explicar tudo para a parada de 7 de setembro. A hora que fez a primeira, todo ano repetia aquilo, foi só fabricar mais, industrializar. Agora, a camisa era muito boa, a camisa esportista, com um triângulo. Isso aí eu nunca pude esquecer. Você está entendendo? Agora, tudo isso era contato que a gente tinha, o trabalho que a gente tinha, no meu serviço, aquela coisa toda. Não era fácil. Entende? Então, tudo isso foi já premeditado. Foi aí que eu comecei a ver o processo todo, o parapsiquismo em primeiro lugar. Mas agora visando o quê? Assistência aos outros. Porque no meio desse povo tinha mais gente doida, né? Já viu, né? Você tem uma ideia, logo que eu comecei a trabalhar mesmo com ambulatório médico, foi no segundo ano meu de medicina, nós criamos 9 ambulatórios em Uberaba. Nas obras de assistência social, todas elas a gente fazia lá.
e pedia para o povo arranjar remédio. E a gente arranjava e levava, no ambulatório. Alguns professores ajudavam a gente, médicos ajudavam a gente, os acadêmicos também. Né? Agora, aquilo era uma senhora assistência. Tudo já era a ideia da gente com o processo de assistência. A assistência eu aprendi antes. Eu comecei a ter ideia da assistência aos 5 anos com meu pai. Né? Porque eu tinha que sair para fazer assistência para ele, porque ele não andava. Quem socorria os outros lá, na verdade, era eu que levava o dinheiro dele. Então, isso tudo entrou na minha cabeça. São as duas coisas que eu trabalhei mais na minha infância. Parapsiquismo e assistência. Entende? Então, com isso, eu fixei aquilo para mim. Não, meu caminho é esse. Já que eu fui colocado desde o início, deve ter sua razão de ser. Foi aí que eu comecei a pensar. Para estudar a cabeça, eu tenho que estudar a psiquiatria, por exemplo, que é dentro da medicina, que é o que estuda a cabeça. Neurologia. Então, eu tenho que fazer medicina. Então, isso eu já tinha decidido. Mas aí, o que apareceu primeiro lá foi a odontologia. Eu entrei na odontologia porque é da área da saúde. Terminei a odontologia e entrei na medicina. Foi assim. Posso entrar? Eu me lembro do meu marido me falar que mesmo, por exemplo, ele não era espírita, mas o Centro Espírita Batuíra, ele trabalhou lá 3 anos. Os próprios acadêmicos colaboravam, né? Eles trabalhavam porque aprendiam muito. Pois é, mas nós é que incentivamos a fazer isso. Outra coisa, aquele Hospital do Tempo, aquilo tudo nasceu comigo lá, com a Aparecida, foi tudo dentro de casa. E ele conta um caos, como diz de mineiro, né? Esse caos do que você ficava lá nos cadáveres procurando a pineal. E para ele a pineal não era importante, mas aí você chegava e falava, olha a pineal aqui. Então ele falou, o que eu perdi de aprendizagem com o Valdo? Mas ele aí não sabe que na época que foi feita a faculdade de odontologia, eu fui ao cemitério lá para pegar os dentes para o povo fazer escultura. Ninguém quis ir, então eu tinha que ir. E o pior é que os estudantes... De noite arranjar aquilo porque o prefeito não permitiu. Na época do Próspero. Os seus colegas não interessavam tanto, mas ele falou, eu perdi muita coisa, porque ele vinha com a pineal e agora, eu não entendia nada. O Ednei Cordenons, que você falou que está vivo, esse admitia que a família dele era espírita em São Paulo, de Americana. Hoje eu não sei como é que ele está. Não, ele está... Ele era uma cabeça. Esse aí é um querido, mais inteligente. É o rapaz mais inteligente que passaram lá esses anos todos que eu estive lá. É o Ednei. Ednei é a cabeça. Meu colega lá. Eu sei que ele era bom pelo seguinte, ele usava as mesmas técnicas que eu. Eu não precisava estudar. Eu só ouvia o que esse cara falava e tirava nota boa. Eu também fazia a mesma coisa, entendeu? Porque a gente estudava pouco e tirava nota alta. Ninguém admitia, mas ele é taxista. A inteligência, esse aí, se aparecer, eu vou ter muita satisfação de ver, eu quero ver como é que ele está agora na maturidade, o que aconteceu com ele. Porque ele era um pouco malandro, que é inteligente demais, entendeu? Bem malandro. A jovem, né? É aquele negócio dos pecadilhos mentais, os pecadilhos na juventude, o pecadilho da mocidade, entende como é que é? Então, vale a pena a gente ver. O senhor comenta aqui na colegiologia, o colégio visível da assistenciologia, né? Depois o senhor comenta neossinapses interassistenciais. Essa questão da pesquisa, da interassistencialidade, não deveria ser tipo uma pesquisa coringa de todos, sem você entrar nessas neossinapses assistenciais, sempre ter essa pesquisa como se fosse uma... Sim, mas veja, isso nem sempre é possível, né? Para as pessoas se darem bem e haver assim, uma interação já é difícil. Agora, mexer com o processo da ideia é mais difícil ainda. Então, essas coisas são um pouco assim, na prática, isso tem um certo obstáculo. Essa pessoa mexer... Mas é um caminho, esse que é o caminho, o futuro. A gente percebe, até no colégio mesmo, da assistenciologia, quando você se propõe a estudar, pelo menos você começa a praticar mais também a questão da interassistencialidade, né? Então, se você estudar mais isso... A primeira prática é a teoria, é 1%. Essa teoria é o estudo, é a leitura, é a reflexão. Isso é que é a teoria. Agora, na hora que a pessoa sai daquela reflexão, ou seja, do quem, e ela começa a usar o ego para fazer uma ação, aí vem a vivência. Então,
quase sempre a pessoa desencadeia o processo imediato e já começa a vivenciar. Se ela se entusiasma por alguma coisa que ela já está começando a ver, ela já começa a vivenciar aquilo, porque ela vai começar a conversar com o povo, já vai tocar figurinha com um, com o outro, vai ver quem é que viu aquilo, quem é que tem opinião sobre o assunto. Então, o processo da vivência, ele é quase que imediato. E essa é uma função dos colégios também, né? Fazer essa troca, fazer essa... Agora, por aí que você vê aquilo que eu falo, que o autodidatismo, ele é mais importante do que a educação formal. Isso não há dúvida que é. Então, isso a gente tem que levar também em consideração. Entende? Uma outra questão, professor, ali na tecnologia, o senhor coloca ali as técnicas conscienciométricas, verbaciológicas e interassistenciais de resgate da responsabilidade evolutiva. Da respeitabilidade. Respeitabilidade evolutiva. Com o que seria exatamente esse resgate da O respeitabilidade? processo todo é o seguinte, você às vezes tem que resgatar aquilo que você desviou. Isso é feito pela análise conscienciométrica, e você começa já a usar a verbação e fazendo uma assistência. Isso vai aumentar a sua respeitabilidade evolutiva, ou seja, vai melhorar o saldo da sua ficha evolutiva. Muitos de nós aqui desviamos, fomos para acostamento, criamos alguma interprisão grupo kármica. Quando a gente recupera, reajusta e resgata essa condição da recomposição dentro da interprisão grupo kármica, nós readquirimos a respeitabilidade evolutiva nossa. Isso na mesma vida ainda. Hein? Na mesma vida ainda. Depende da pessoa, né? Porque às vezes ela errou numa vida, mas conserta no fim, você sabe. Técnica de mais um ano de vida. Tudo é possível, né? Às vezes a pessoa ajeita. Eu já vi gente que cometeu bobagens enormes. Num ano, ela recuperou muita coisa. Coisa que ela não admitia de modo nenhum. E outra coisa, não foi só com dinheiro que ela fez isso, não. Foi ação, conversa, contato. Isso é muito importante. Então, o problema da vida, sabe, da interassistencialidade, mas do convívio, a conviviologia, é seríssimo na renovação. Eu sempre digo o seguinte, procure a pessoa que ainda não está entendendo enquanto ela está por aqui. Depois que vai somar, tudo pode ser mais complicado. Aproveita enquanto você está com ela por aqui. Nos livros lá das nossas mensagens, tinha muita mensagem nesse sentido. André Luiz dava isso, tem isso lá nas coisas que o Chico recebia, nas mensagens que eu recebia. Aproveita enquanto vocês têm, a pessoa está nessa dimensão. Vai lá, renova seu contato, a cordialidade com ela, enquanto você pode. Depois que passar, tudo isso vai ser mais difícil. É preferível já fazer agora. Você vai queimar etapas. Você está entendendo? Vai fazer atalhos positivos na situação. Vai conseguir melhorar. Professor, na página 111, na fatologia, na quarta linha, o senhor poderia aprofundar mais o abertismo consciencial? O abertismo, isso tem aqui. Eu não sei se ainda não leu, né? Tem um verbete inteiro sobre o abertismo. Mas qual que é a relação agora, o abertismo aqui no caso é o seguinte, o maior abertismo que existe é o abertismo da interassistencialidade. Se a pessoa acha que ela abriu a consciência dela para o cosmos, mas ela não faz a interassistencialidade, não há abertismo nenhum ainda. Ela tem que sair de si para se doar para uma coisa. Se isso não acontecer, porque tem alguma coisa. Tá certo? O desperto tem que ser isso. O desperto é o que precisa mais, né? Ou seja, para, por exemplo, pegar no lugar do desperto, para você alcançar a desperticidade, não tem como não conseguir esse... O desperto mesmo, ele tem que ser interassistencial, senão ele não é. É aquilo que eu falo. Por exemplo, uma opção de gente que é assediador, não chega perto dele, porque tem medo dele. Se tem medo, é porque ele não presta. Ele é um assediador, maior do que aquele outro. Então, veja, esse aí, ele já é desassediado para a baratosfera, quer dizer, não é igual.
Agora, Você está entendendo? Ele não faz assistência, ele não é desassediado. Ele é autoassediado. Entendeu o que quer dizer? Eu tenho uma dúvida em relação ao abertismo consciencial e, por exemplo, a situação da alcova blindada. Você sempre fala que o abertismo consciencial, ele não é uma porta grande, senão ele acaba com uma porta, com uma janela, acaba com tudo. Agora, como é que é essa situação do abertismo consciencial com uma alcova blindada ou... A alcova blindada mostra que você preparou você para ajudar fora. Então, se você tem uma alcova blindada, você vai dormir, você sai do corpo, você pode fazer assistência fora do corpo. Agora, se lá não é uma alcova blindada, tá? Tem assediador que entra lá. Você vai dormir, você vai ficar assediado pelo assediador. Entendeu a diferença? Então, você faz o abertismo consciencial através da blindagem do seu corpo, do seu local, do holopensene, da onde você dorme. Então, por exemplo, o encapsulamento parasanitário. Veja, parasanitário, quer dizer, ele é da sanitização. Ele está fazendo a asepsia, a limpeza, a profilaxia, a higiene. No entanto, é encapsulamento. Então você separa a pessoa para ela ficar limpa, para poder ajudar os outros. O que adianta a pessoa que vai ajudar os outros estando suja? A pessoa que vai contagiar os outros, ela vai atender um doente e ela está com gripe, braba. E ela vai atender, ela vai acabar contagiando o doente com a gripe. Você está entendendo? Não vai adiantar nada. Então nós temos, primeiro, que preparar a nossa base, o nosso holopensene, a nossa psicosfera, o nosso micro-universo consciencial. Ele ficar puro, para que a gente possa doar alguma coisa. Porque senão você vai doar o quê? Vai doar sujeira? Isso é aquele negócio que eles estavam querendo fazer da Inglaterra para cá, né? Que mandaram um monte de lixo para o Brasil, dentro de navios. Não estão fazendo assistência coisa nenhuma. Entende? Eles estão exportando o assédio deles. E o pior da história, tinha muito material de hospital, né? Que já pensou o tanto de doença que tinha nesse navio. Uma vergonha, né? Como é que no Brasil, como é que deixaram então um navio desse? Aí está o álcool lá. Vamos lá, vamos parar com isso. Não dá um jeito. Toda hora que eu bato aqui, cara, o negócio da posta está muito para cá, eu acho. Professor, eu procurei ficar no meu lugar, não está dando certo. Professor, questão aqui. Na exemplologia, sim. O segundo exemplo, essa benemerência forçada da declaração... É o ato imposto pelas necessidades ou contingenciamentos, por exemplo, a declaração do imposto de renda. É justamente essa questão que eu queria trazer. O imposto de renda, quer dizer, num país como o Brasil, em que claramente esse dinheiro que a gente paga não vai para o que interessa. Vai para o bolso de alguém. Pois é, e aí, isso é colocado como uma benemerência? O problema é o seguinte, mas o problema é o seguinte, você tem que agir de acordo com a lei. E tem que ser um cidadão cumpridor de suas obrigações e deveres. Agora, se eles usam mal, o problema é deles. O caso todo é esse. Professor, Agora, tem gente que não quer ajudar o imposto e que sonega o imposto e manda até dinheiro para fora do Brasil. Eu nunca fiz isso, sou contra essas coisas. Minha consciência é tranquila. Eu, desde que me aposentei, quando eu aposentei, era o teto máximo do imposto de renda. Eu tinha só 35 anos de trabalho. E tinha 51 anos. Eu comecei com 16 anos. Agora veja, continuei pagando, mesmo depois disso. Depois de aposentado. Continuei pagando. Naquela época, INPS, aquela coisa toda. Agora, a minha consciência é tranquila. Eu via que o povo está desviando dinheiro, que é uma comissão danada. Além da comissão, tinha comissão. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu dei a minha parte. Eu não tenho culpa de nada. Pois é, professor. Quando chega na última semana de abril, é uma semana para mim complicada. Eu pago imposto de renda,
Eu pago, e depois ainda pago mais de novo, eu pago máximo. Eu fico enlouquecida. É aquela semana que eu fico, eu digo, o que eu posso fazer? Isso não pode continuar assim, mas eu só fico na reclamação e... Coloque o Brasil acima desse... Mas o Brasil sou eu. Aqui, o Brasil te acolheu. Eu sou Brasil. É a mãe pátria. Então aceita essa mãe pátria como sempre. Pois é, né? Sabe, né? É a semana... E esqueça se eles desviaram o dinheiro, isso aí não tem jeito. E a gente não pode fazer nada? Vem o Salão, vem o PT, vem a turma toda aí, pois cada um vendo o Dilúvio Soares. Dilúvio Soares. Não tem nada, só ar. Vocês prêmios, não dá nada. É um dilúvio. Pois é, agora que nós vamos fazer a Olimpíada, aí vai ser a festa total. Pois é. Aí... Vê que rola. Agora vamos ver se eles vão dar um jeito de normalizar certas favelas do Rio. Dar um jeito de urbanizar alguma favela. Não vão. Quem sabe? Não vão. Eu estou torcendo para isso. Estou fazendo força. Agora, ó, eu falei aqui e vou repetir para você. Eu só tenho uma preocupação grande. Vocês não trabalharem bem até 2014 para fazer a Copa da FIFA, a Copa, é. Pode acontecer alguma coisa brava, isso vai acabar com o negócio de 2016. Então a coisa que eu vejo mais séria, que eles têm que trabalhar bem, é com a FIFA. De cara, porque são 2 anos antes. Se der algum desvio nisso aí, vai ser uma bomba. É como se fosse um rehearsal, como se fosse um tá pagando pedágio antes. É muito sério isso aí. Agora, o Rio de Janeiro é um lugar que tem 2 governos. Um é totalmente paralelo e dos traficantes. Vocês têm que anular esse povo. Agora, eu vi, o Cabral já apareceu ontem, estava falando na televisão, e o que ele está pensando em primeiro lugar é segurança no Rio. Ele falou. O Cabral. O governador. Então, veja, eles já viram que o negócio mais importante é a segurança. Gente, eu deixei o Rio de Janeiro à toa, né? Já são só 10 anos. A coisa toda piorada de lá para cá, não melhorada. Agora, eu falei aqui também, vou lembrar a você. O que vai ser na linha amarela? O que vai ser na linha vermelha que esse povão todo lá? Com aquela turma toda da maré? Vai ter que anular. Que é toda cercada. Eu acho que a primeira coisa, a gente pegar a maré e reurbanizar aquilo tudo, dar um jeito. E outra coisa, fazer centros policiais lá dentro. Então, fazer delegacia, tudo lá dentro. Está falando isso? Não, isso eu falava na época do Brizola. Fui de colocar as delegacias de polícia dentro das favelas. A Copa, as coisas vão ser na Barra da Tijuca. O que está dando certo aí, que está sendo modelo, é o da Dona Marta, né? E parece que eles estão, os policiais estão morando dentro da própria casa. Mas esse aqui é o caminho, eu falava isso. Morando lá mesmo. Mas não vai passar. Quando os caras lá me chamaram para dar opinião sobre o Rio de Janeiro, na questão lá do Detano, Menezes Cortes, lá, eu falei isso tudo para eles. Vai ser na Barra. Quiseram ver minha opinião sobre os negócios todos. Eu dei tudo para eles. Falei assim, ó, o negócio é esse. Agora, eles queriam me ouvir porque achavam que eu era um cara muito viajado, que já tinha visto uma opção de coisa. E que tinha empresas bem no Rio, nos lugares mais bravos. Né? Professor, eles tiveram essa condição do Pan-Americano em 2003, e devido ao sucesso do Pan-Americano, eles são confiantes de que a segurança vai ter os procedimentos. 2007. Já saiu no 2007, jornal. Eles vão ter que consertar aquilo que eles erraram no Pan-Americano. Tem muita coisa que deixou a desejar. Está no jornal, essa semana. Agora, o problema que eu vejo é a FIFA. Se acontecer alguma coisa brava com esses jogos, como é que vai ser? Porque no jogo, esse povo tudo vai ficar tudo pirado, né? Não, FIFA, gente, Copa do Mundo no Brasil, pensa bem como é que vai ser. Esse povo vai ficar tudo pirado. Então, o que eu tenho receio é isso, se acontecer alguma coisa grave nesse assunto aí. Tudo é possível, né? Então vamos torcer, pensar positivo para isso melhorar. Agora, eu vejo o seguinte, é o que eu falei aqui também, vou lembrar para você. A hora que eles escolheram o Rio, eu ganhei de cara 1 milhão. Dentro dos meus bens.
Só na Visconde Pirajá tem 4 imóveis. Agora, você já pensou? E eu não falei aqui por que é, não. Eu falei só pela valorização que os imóveis vão ter com o tempo. Mas não é isso. Você já pensou se eu colocar isso tudo e fazer temporada? Uma loucura. Como é que fica? Tem 3 apartamentos, 2 quartos cada um, 3 quartos, aquele negócio todo. Como é que fica? São 3 quartos, né, cada um. Como é que fica aí? Só aí. Então, o que eu falo, eu não estou pensando em mim, nem vendo nada disso, não. Mas eu acho que tem que Agora, hoje nós estamos começando a pensar muito no futuro, né? Primeiro eu falei o ano que vem e outubro do ano que vem. Agora 2014, agora 2016. Estamos aí, vamos ver, né? É preciso andar bem na esteira para me sustentar, para aguentar a barra. Eu quero ver o Rio de Janeiro ganhar a Copa e quero ver o Rio de Janeiro na frente do processo da Olimpíada. Pelo menos não passando vergonha. Eles estão colocando que uma meta boa se o Brasil ficar entre os 10 melhores. Entre os 10 já tá bom. Eu assino embaixo, estou de acordo. Porque não dá para ser uma potência olímpica em pouco tempo, né? Eu, na minha condição de oba-oba da história, assino embaixo. O professor disse que ainda usa uma técnica de aprendizado em que não precisa estudar muito e mesmo assim conseguir se dar bem nas provas. Poderia nos dizer que técnica é essa? Sim. A técnica que eu tenho é o seguinte: memória auditiva, primeira. Segundo, memória visual, a segunda. Terceiro, que é a mais séria junto da memória, é atenção concentrada. Ou seja, você tem a concentração mental junto da atenção. Então, com isso, acabou. Agora, eu sou capaz de fazer isso tudo por causa de taxiclismo, eu penso rápido. Então, eu jogo com tudo isso e pesco tudo, qualquer coisa. E outra coisa, eu fixo na memória, a memória minha não chega a ser de elefante, mas é pelo menos assim de rinoceronte ou qualquer coisa. Então, já é boa, ela me ajuda. Então, a técnica que eu falo para vocês é essa. Fica de olho, urubu observa tudo que está se passando. Não olha só o professor, vê as perguntas daqueles que perguntam. Você acaba sabendo tudo. Eu, por exemplo, eu sempre anotava, registrava as coisas. Mas quando eu não podia, porque eu estava trabalhando, tinha que estar ali, daí a pouco eu tinha que sair, aquela coisa toda, eu prestava atenção em tudo. Ali eu fixava tudo. Chegava lá no meu horário e anotava aquilo que eu vi, o essencial. Agora, com isso, eu nunca tive trabalho. Eu nunca fiquei numa segunda época, num reforço, no segundo tempo. Outra coisa, vocês têm uma ideia. Na faculdade de medicina, a partir do segundo ano, a gente não precisava de fazer a prova oral no fim, se você tirasse nota boa na escrita. Eu nunca fiquei mais em oral nenhuma. Nunca professor nenhum me interrogou para nada mais. Nunca mais. A partir do segundo ano. Agora, era eu e as cabeceiras lá do povo. Tinha gente muito boa na nossa turma. Professor, eu queria entender, seguindo nessa linha da pergunta anterior do parapsiquismo, por que agora, eu sei que já foi falado e perguntado sobre isso, mas por que agora as ideias, elas dão muito mais eco do que anteriormente, na época lá da burguesia, iluminismo? Por que esse não dava eco, não foi possível implementar um grupo desse nível que a gente tem? Faz 60 anos que eu estou trabalhando nisso, você está perguntando por quê, Bola? Você pensa que isso começou ontem? Não, eu sei que não, mas agora... Você pensa que eu comecei esse trabalho com você? Não. Você pegou o bonde andando, estava lá na frente. Agora eu tenho 60 anos que eu estou trabalhando nisso. Sim, mas... Essas coisas não são da hora para outra, isso não é assim. Hoje é mais fácil porque eu criei a minha condição. Veja, na minha infância eu já falava, não, o Walter é terrível, ele já deve ter sido judeu na outra vida, pelo seguinte, ele não vende as coisas, não, ele cria o comércio. Foi isso que eu apliquei no processo da consciência. Como não tinha ninguém, eu comecei criando o comércio. De que modo? A freguesia, a clientela. De que modo? Fiz um livro e distribuí para todo mundo gratuitamente. Um livro de capa dura. Veja, gastei uma nota. O judeu, meu amigo, falou, você não pode fazer isso, isso é errado.
Primeiro, a gente não deve dar livro para ninguém. Isso está errado. Quando você dá um livro, você está desmerecendo o valor dele. Segundo, você não pode dar um livro desse tão caro. E outra coisa, fazer edição inteira, assim, e vamos escrever aí. Edição gratuita, distribuição gratuita, para bibliotecas e pesquisadores. Foi um custo para eu convencer o homem que estava fazendo o negócio, e eu falei assim, faz mais barato para mim, cobra aí o preço de custo dessa edição. Agora, eu paguei a edição, que na ocasião dava para comprar um apartamento. Entende? E outra coisa, depois para mandar os livros, aqui foi mais do que um apartamento, o valor dela, na ocasião. Agora, tudo de caso pensado. Para fazer o quê? A clientela. Fazer minha equipe. Mostrar que eu estava estudando aquilo, para o povo saber que eu estava estudando. A questão como é que é? Sim, eu entendo. A minha pergunta, ela estava direcionada à época, ao momento, século XX, século XXI, a escolha disso agora, porque o senhor já vem trabalhando. Mas agora o problema todo é o seguinte, isso foi depois do processo da reurbanização prática. É isso que nós estamos fazendo. Nós somos da Reurbex. Todo serviço que eu faço aqui é da Reurbex. Por isso que é que eu falo de vez em quando do Hitler nazista, por causa da... Ontem eu falei disso aqui. Dívidas com os réus. São as consciências extrafísicas reurbanizadas. Esse povo. Agora aqui mais uma. A afirmação do autodidativo ser muito importante em relação ao ensino tradicional não vai contra outra afirmação recente sobre o ensino à distância, onde foi dito que nada substitui o olho no olho. Qual a sua opinião? Eu já falei disso aqui. E tudo isso é verdade, não está coerente em nada, não está incoerente, não, é tudo coerente. O ideal é você estudar por você. Segundo, se não pode estudar só por você, é estudar junto com a pessoa. Se for possível, um preceptor que só dá aula para você, sem mais ninguém junto. Isso é que é o ideal. Foi o que eu tive. Eu tive isso durante 2 anos, de modo intensivo, o melhor professor que havia na minha época. Isso, praticamente, eu deslanchei com o meu processo de estudo. Isso aumentou todo o meu modo de estudar e tudo. Vocês vejam bem, a hora que eu vou começar lá, o primeiro dia, eu já queria me ensinar letra rude e letra gótica. Depois, espanhol, inglês, italiano, francês, tudo. Tinha aula dessas coisas toda com ele. Agora, só ele, puxado, 4, 5 horas, toda manhã, durante 2 anos, segunda a sexta. E outra coisa, eu levava serviço para casa, trabalho de casa. Então, veja, isso é o ideal em matéria de aula. Agora, é lógico que, se não tem, a distância ajuda, através da internet ajuda, através do telefone, do celular ajuda, através até de e-mail ajuda. Mas agora, o ideal, eu estou dando o que é? O ideal é você estudar sempre, por você mesmo. Agora, se você puder pegar quem é o Papa desse estudo que você está interessado, arranja com ele para ser seu preceptor durante 1 ano e dar aula. Isso é o ideal. É preciso de dinheiro, é preciso de contato, tem uma opção de coisa nisso aí que a pessoa precisa ter, né? Quase sempre, ela só vai ter dinheiro depois que ela estudou muito. Então, é um problemão. Então, por isso que nos Estados Unidos, o povo tudo vai ser garçom, garçonete, etc., para pagar o estudo, para depois se formar, né? Isso é duro. Então, veja, o olho no olho é o ideal. Principalmente no preceptor, a preceptoria. Que o professor só dá aula para você durante 5 horas aí, te cobrando. Escreve, faz isso, vamos ver, você entendeu? Repita, fala aí, faça uma descrição disso, escreva, olha lá, como é que é? Você está entendendo? Não é fácil. Professor, só para fazer um Amanhã você vai me trazer a lição tal. Vamos ver como é que está. Bora. É só para fazer um complemento que a gente recentemente, na repreendência, instituiu a preceptoria. Então agora a gente está com esse acompanhamento mais direto das pessoas e eu acho que isso vai dar uma qualificação no trabalho. Tem que isolar. O ideal é o individual. É individual. Isso é o ideal. Isso aí. Existe alguma técnica para se evitar que uma pessoa sofra possessão momentos antes de ela ocorrer? Após a possessão, qual a técnica é mais indicada para retirar a consciência assediadora? Olha, a primeira coisa é o seguinte. Quando a pessoa está percebendo que está aumentando o assédio em torno dela, ela deve pedir socorro para alguém que possa socorrê-la.
É assim que ela pode evitar a possessão. Agora, junto com isso, ela exteriorizar a energia o tempo todo, pensar coisa boa, abençoar o cosmos. Isso também não vai permitir que a consciência vai se apossar dela. Agora, depois que houve a possessão, o ideal é a pessoa ir com muita convicção, muita certeza, muita autossuficiência, autoconfiança, e chamar o nome da pessoa que está possuída, o possesso. Chamar o nome íntimo. Ele pode chamar, por exemplo, aí João Eusébio. Então, às vezes ele tem um apelido, né? Joãozinho, ou Zebinho. Então tem que ser o nome que ele tem na intimidade. Então chama, Joãozinho, toma o corpo. Uma coisa qualquer nesse sentido, que aí é o jeito. Porque geralmente ele está descoincidido porque o outro está tomando conta. Ele faz a gata parir. É aquele caso do jogo da gata parir. Coloca o cara fora do corpo. Em parte a situação é essa, a gata parir. Então tem que chamá-lo para ele tomar conta do reino dele, que é o corpo. E tem que chamar isso pelo nome dele. A hora que chama, geralmente, se ele está obumbrado, ou seja, está totalmente hipnotizado pelo assediador, aquilo vai abalá-lo. Ele pode se despertar. Ele acorda com a situação e vem para o corpo. Entende o quê? Precisa saber, mas tem que falar o nome da intimidade. Esse é que funciona mais. É assim que se faz o exorcismo mais sério. O resto tudo é besteira. Não adianta fazer muita prece, não adianta jogar água benta, não adianta levar cristal, não adianta nada de incenso, isso tudo é besteira. O processo é a força presencial, a exteriorização da energia e a confiança no taco, no pulso da pessoa que faz o desassédio, ou seja, o exorcista. Esse é que é o caminho. Eu quero lembrar para vocês que quando a gente ia fazer exorcismo aqui no Sul, eu já falei isso aqui. Haviam 2 padres que eram especialistas. Eles às vezes vinham atrás de mim. Nós trabalhamos juntos para fazer certos lugares. Eles me pediam para ir lá porque a gente dava um jeito. Outra coisa, um desses, uma vez, me chamou porque ele estava recebendo cocô na cara. Ele entrava no lugar, vinha aquele negócio que eu não sabia de onde, cocô. Sujava a batina dele, a cara, os negócios todos. Então, ele estava desesperado, não sabia o que fazer com aquilo. Agora, tudo é feito eu fiz, você vê que o negócio era sério. Agora, esse aí foi um dos casos que eu atendi, assim, mais pitoresco da história, que não era fácil. Agora, por exemplo, teve um outro que aconteceu lá em Uberaba mesmo, que vieram a família, os elementos da família vieram à fazenda, e tinha 2 crianças no meio. Agora, a hora que eu cheguei lá, isso foi pouco antes de uma eleição, então nós chegamos no lugar e todo mundo começou a sentir aquele cheiro de queimada muito forte. Todo mundo procurou, não tinha nada. Eu falei assim, não, eu sei onde é que eu estou sentindo o que é. Aí eu vi uma big de uma canastra que veio da fazenda, aquelas canastas feitas com couro de vaca, aqueles negócios todo enormes. A hora que eu abri aqui, saiu aquele fogaréu. O negócio estava lá, eles queriam para pegar fogo da casa. Agora veja, como é que ele conseguiu fazer incêndio dentro de uma mala trancada, calafetada? Vocês estão entendendo? Mas efeito físico é assim. Ele não segue o caminho normal, dá de tudo. Agora o melhor. Aí nós descobrimos quem é que dirigia aquele processo lá, a criança que vinha dali. Era uma menina entre as 2 mais moças que tinha lá, mais novas. Agora, o melhor da história, na hora que nós estávamos na sala, teve um negócio lá, do queimado que havia lá, saiu aquele pedaço de carvão assim, ó, e começou a escrever na parede, do jeito que está lá no Velho Testamento. E falaram, fulano de tal vai ser eleito, fulano não vai. Tudo aconteceu. Agora, lá dentro eu pedi para eles para não falar nada daquilo, que aquilo ia criar um problemão danado no povo, mas todo mundo que era da família viu aquilo. E outra coisa, a partir daquele dia, não teve mais nada, as crianças melhoraram. Mas o negócio ficou lá na parede. Fulano vai ser eleito, o outro fulano não vai ser. Eles falaram antes da eleição. Escrito a carvão preto na parede branca. Eu vi. E eu e mais uma opção de gente com efeito físico.
Agora, é lógico, as meninas estavam comigo, a gente exteriorizando energia, os caras vieram e escreveram. Agora, esse que escreveu não era dos assediadores, já era a gente que estava lá fazendo assistência. Eles fizeram aquilo para mostrar que estava com assistência. Agora, alguns meses depois, aconteceu a eleição, tudo que eles falaram aconteceu. Do jeitinho que estava lá escrito. Bonitinho. Agora, o homem, eu falei com eles se encaminharam as crianças, começaram a ir já para a escola, uma opção de coisa, porque tinha vindo da fazenda. E a menina lá falou, essa aqui precisa ter muito cuidado, porque essa que é a médica, é ectoplasta, séria. Agora, a menininha, se chegar perto dela, você se sentia aquela a revoada do processo de energia em você, parecia que tinha olhos energéticos, sabe? Do jeito que tem olho d'água, que fica borbulhando, dia e noite, a menina era assim. Ela tinha olhos energéticos em cima dela, o tempo todo, aquilo saindo energia. Eu falei assim, desse jeito, qualquer um aí faz as coisas. Agora, já melhorou? Quem é que está com o microfone? É você. Antes de perguntar aqui, eu queria saber do senhor. O senhor já conhece o Museu do Vaticano? Que tem vários... Vaticano eu nunca entrei lá. Eu não sou besta, não. Eu já saí muito fora do corpo. Mas quem quer que eu vou poder ter aquele seu amigo, o Henrique Agora, Rodrigues... já vi algumas igrejas atrapalhadas. Inclusive aquela que eles foram nos mostrar na Espanha, que era das mais tradicionais, aquele negócio todo, a mais antiga, que eu cheguei lá e falei assim, vocês são loucos. O povo está tudo gritando aqui dentro. Eles mataram um monte de gente dentro dessa igreja. Não, porque... De gente fechar ou acabar com isso, fazer um jardim aqui. Porque aquele seu amigo Henrique Rodrigues, no curso que ele deu pra gente, ele falou, ele mostrou até fotos que ele tirou meio que escondido. De vários casos desses que acabou de contar, da menina que escreveu na parede, e está tudo guardado nesse Museu do Vaticano. Então tem, por exemplo, toalha... Mas tem muitos fenômenos, mas veja, toalha com a mão marcada. Não de amparador, tudo devia ser. Tudo devia ser, tudo devia. Senão teria reformulado, eles iam pegar e falar assim, vamos acabar com o Vaticano e com a Igreja Católica. Aí seria um amparador. Não, eu sei que é eles tudo... Eles não é bom fazer isso. Está entendendo? Só vendia cego. Não, professor Valdo, eu sei que é de guia cego, mas eu acho... Agora veja, esse povo todo depois fica com a canga. Mas viram ficam lá, etc. O que eu quero dizer é que todos eles sabem desses eventos. Sabem, mas sabe que isso é coisa do inferno, é Satanás. E eles são santos. Agora, Satanás e Santanás é muito perto, né? Eles guardam tudo lá no museu. Satanás e Santanás. Presta atenção como é que é perto. Os caras começavam a falar muito em santo, tem o Santanás, quem sabe o que é. Bom, agora eu vou à minha pergunta aqui. Tem alguma coisa a ver. Na página 114, o senhor coloca o parágrafo memoriologia. E aí eu vi aqui como é que os amparadores podem alterar a memória da pessoa. Vamos ler aqui para o povo entender. Assim também ocorre no contexto da memória. 2 pontos. Os amparadores extrafísicos lembram consigo o fato ou a ideia, no momento crítico da comunicação aos outros, que é a TARES, a tarefa de esclarecimento. Mas também a fase esquecer, ou seja, a hipomnésia, a palavra-chave, as ideias ou fatos, se inconveniente durante a mesma comunicação. A consciência, quando desatenta, muitas vezes nem percebe. Falta do desconfiômetro. A inconveniência, quer dizer, ela não percebe a inconveniência, no ato de tocar naquele assunto, naquela circunstância. Mais tarde, com lucidez maior, a mesma se conscientiza quanto ao fato óbvio e agradece. Então, quer dizer, eles são capazes de bloquear uma parte da memória para fazer a pessoa só lembrar daquilo que quer. Isso, primeira coisa que eu queria saber é como é a técnica que se faz. Deixa eu só te falar, que é bom a gente já falar e prevenir. Quando você está com uma situação dessa e não lembra de alguma coisa, não force a sua memória. Deixa acontecer do jeito que está. Agora, são 2 perguntas que eu tenho. Primeiro é saber assim, que os assediadores fazem também isso. O que diferencia uma coisa da outra? É só a intenção ou eles têm técnicas diferentes? Não, as técnicas de assediador às vezes são até mais fáceis. Por quê? Eles dominam, eles fazem estupro evolutivo, eles fazem possessão, eles matam a pessoa, aquela que não interessa.
Então é muito mais fácil de lidar com o povo. Então, não é só a intenção, tem técnica diferenciada. Não, tem a técnica negativa, baratosférica. A intenção é patológica. E ela está com liberdade de ação, já viu o que quer que mudar. Então, religião nunca vai consertar nada. Mas é uma necessidade, é um meio termo que o povo precisa. Entendeu? Por isso que eu falo, eu sou contra a religião. Mas bato palma para quem é religioso, vai seguindo para aquilo que precisar, enquanto precisar. É preferível ser religioso do que narcotraficante. Muito embora. Às vezes é muito parecido uma coisa com outra. Fazer lembrar pode ser uma telepatia. E fazer esquecer é o que? Bloqueio de energia? Não, é um bloqueio temporário só, né, da situação, a pessoa não lembra. Por exemplo, você pode fazer isso com os outros. Pega uma pessoa que está falando alguma coisa e você sabe que ela gosta de certas coisas. Então o que você faz? Você leva a conversa com ela, o debate ou qualquer coisa, para ela falar daquilo que ela adora. A hora que ela falar naquilo que ela adora, ela vai esquecer aquilo que você quer que ela esqueça. Está entendendo? Isso qualquer pessoa é assim, isso é da natureza humana. Então tem sempre a questão da telepatia mesmo. Sempre a indução, sempre a hipnose, sempre a sugestão, o negócio todo é esse. Agora, os amparadores, eles fazem isso até um certo ponto para ajudar a pessoa, naquilo que pode. Mas eles não passam da linha, eles não quebram o sinal. Você está entendendo? Eles não vão fazer uma coisa dessa. Eles defendem a pessoa, antes de mais nada, com equilíbrio, com cosmoética, sem fazer estupro evolutivo. Então aí a coisa muda de figura. Agora aqui eu estou expondo como é que são esses detalhes. Agora, você leu antes, é porque o assunto vem lá de trás. É o negócio da priorologia que a gente estava falando, a pesquisologia, vem tudo aí, eu já estava falando antes. Mas o caminho é esse, essas coisas tudo ocorrem. Eu, por exemplo, às vezes, eu estou falando aqui com vocês, eu vejo que tem um amparador, ele está dando a ideia. Ele às vezes desviou aquele assunto para outro. Eu fico naquele, esqueço do outro. Porque deve ter seus motivos. Que eu nunca sei as consciências que estão aqui para participar do trabalho. Às vezes o meu trabalho mais é com consciência, não é com consciência. Vocês são, né? Pois é. Agora, às vezes não sou eu, não. Eu escuto que é problema deles. Agora, veja, eu já usei isso na universidade, isso em vidas anteriores, nas escolas, na política, quer dizer, no palanque, na tribuna, entendeu? Tudo quanto é lá na minha vida, através de muito tempo, até chegar no Zéfiro. O Zéfiro chegou no Zéfiro por causa do processo de assistência da comunicação. O que é? Desculpa pensante aqui. Nós servimos de desculpa para as consciências, né? Só que somos uma desculpa pensante. Ela está querendo tirar o corpo fora da história, abençoar a situação. Não, você vai ter assistência mesmo assim. Valdo. Como é que é a questão do processo, se eu tenho falado da questão do exorcismo, como é que é isso aí? Ele é, assim, ele é feito por mega assediadores, no caso, em cima de uma pessoa? O exorcismo é feito por pessoa que quer diminuir a possessão. A base de tudo é isso. Agora, por exemplo, quando é da Igreja Católica, eles vão tudo dentro do contexto do canonismo, do clericalismo, do religiosismo do catolicismo. Então é tudo dentro do catolicismo. Agora, por exemplo, às vezes eles não davam conta da história. Então tinham os dois padres que eram sérios. Outra coisa, eles usam um negócio exorcista, ele tem uma cruz dupla. Daquela cruz que parece um tuberculoso. Entende como é que é? Ela é dupla. E traz a batina. E outra coisa, geralmente eles têm batina preta. E o negócio da cruz dupla. Agora, eles fazem daquele jeito, mas às vezes não dava jeito. Eu não. Eu chegava e já trabalhava, nem encostava na pessoa, não fazia nada. Só na base do arco voltaico. E vamos limpando e chamando a pessoa e dando um jeito. Agora, você tem que localizar. Como eu já tinha muita experiência disso desde menino, eu não tenho muita dificuldade nessas coisas.
Mas o que fazia a pessoa ficar naquela situação? Era um mega assediador que ficava ali? Sempre é um possessor. Quando chega a um nível de precisar de desassédio mais sério, que é o exorcismo aí, é porque tem possessão. Ou uma semi-possessão. A pessoa está em surto de possessão, então aí precisa. Às vezes é um processo de poltergeist sério, está tudo caindo nas telhas da casa, está dando incêndio. Então vem da própria pessoa, no caso? Não, dentro da casa dela, da casa onde ela está. Na casa, por exemplo, uma pessoa vai escrever um livro, daí a pouco começa a bater pedra no telhado. Outra hora começa a cair o telefone, o quadro na parede, estaca lá e bate no chão. Isso tudo é porque o povo não quer que aquela pessoa escreva aquele livro que ela está fazendo. Tudo também entra em exorcismo. Ectoplasmia, no caso, né? Tudo é ectoplasmia. Onde tem, sabe, processo de poltergeist, tem ectoplasmia. Só que tem ectoplasmia, às vezes, muito quente, né? Bem perturbada, patológica. Essa é a regra. Entende? Exorcismo, desassédio, desobsessão, tudo isso, em tese, é mais ou menos a mesma coisa. O processo é o modus faciendi, o modus operandi. Como é que a pessoa funciona, de que jeito que é. Entende? Agora, nós não precisamos de nada desses rituais de igreja católica para fazer desassédio, não. Tem que saber mexer com a consciência. Processo de consciências, na hora. E ter força presencial. Mexer na psicosfera de energia da própria pessoa. Ter confiança no pulso, no seu tato, naquilo que você vai fazer. Uma pessoa que não tem gabarito, que ela não tem experiência dentro dessa área, não pode mexer com isso. Essas coisas só para quem tem competência. A pessoa que é vítima disso, ela tem uma questão de um parapsiquismo muito grande, como é que é sensível? Com outra pessoa que é vítima de poltergeist, tem parapsiquismo avançado, perturbado, patológico. E tem que ser exorcizada, no caso. É o quê? E tem que ser exorcizada, no caso. Tem que dar um jeito, ou ela nesse exorcismo, é o autodesassédio, tem que fazer alguma coisa, né? Tem que se mexer. Qualquer pessoa acontece isso, né? Qualquer pessoa acontece. Qualquer pessoa, porque todo mundo é médium, né? Todo mundo é sensitivo. Se desviar, se descambar, tudo pode dar, né? Pode virar um processo de assédio, possessão, sem-possessão, alguma coisa nesse sentido. Professor Valdo, pelo uso, pela prática que eu estou usando o arco voltaico, eu percebo que melhora a memória recente da pessoa. Então, a pergunta é a seguinte, eu até perguntei já para o senhor Mário, mas não fica dependente a pessoa desse arco. Não interessa esse filho. Não interessa. Vai assim mesmo. E pode até agora, repetir deixa eu só toda explicar semana. como é que é isso, você entender que é melhor. Quando começa a bater pino e a memória está caindo, se isso acontece um dia, 2, 3, um mês, aquilo vai acumulando o problema da energia gravitante negativa na cabeça da pessoa. Na hora que você faz o arco voltaico, melhora ali temporariamente. Tem que voltar depois. E outra coisa, se é a primeira vez que vai fazer, tem que fazer em seguida. Às vezes no dia 3 vezes, no próximo dia 3 vezes. Até limpar tudo. Você sente na hora do arco voltaico que aliviou. Porque a pessoa fala, nossa, fica ótimo, né? E fica uma semana bem. Pois é, e aí... mas agora o problema é fazer todo dia. Todo dia. Quando é assim, o ideal é todo dia. Entende? Tá. Agora, você entendeu, a acumulação das energias negativas piora tudo. Acumulação da energia negativa. E ela, para ser retirada totalmente, precisa de fazer mais de uma sessão. Senão não adianta. Continuada, sempre. Com isso, a pessoa melhora mesmo. Às vezes fica novinha em folha. Agora, com o passar do tempo, você pode ver que às vezes não precisa fazer todo dia, pode ser dias alternados. E depois pode chegar num ponto, pode ser só uma vez na semana. Isso aí depende do que é. Né? Que é perceptível a memória. E a pessoa fica bem... Não, e a memória é o seguinte, na questão do bloqueio das energias nos 2 hemisférios cerebrais, a memória se ressente muito disso, porque ela é esparramada no cérebro. É uma opção de ligação. Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 59 assinaturas no livro de presença,
19 perguntas presenciais, 8 perguntas respondidas online e 16 votos online. Hoje vão ser 3 recados: Eliana, Acoplamentário, Verônica, Sessão Pipoca Especial, Eduardo, Amigos. A eleição do verbete para amanhã: anticonscienciologista, assunto mateológico, bem, benignidade, besteirou, bestialidade, consciência títere, eustresse, impessoalização. Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui retornando então para convidá-los para o próximo acoplamentário, que acontece nos dias 16, 17 e 18 de outubro. Os professores EPICONs serão Leonardo Firmato e o professor Félix Wong. Então todas as pessoas que estão em procedimento de desenvolvimento parapsíquico, querem aprimorar a técnica da SIM e da DESASSIM, e também da clarividência, estaremos então discutindo e debatendo com isso a questão da interassistenciologia. Eles estarão desenvolvendo esse tema nesses 3 dias. Estão todos convidados, inclusive os teletertulianos, as pessoas de outras cidades. Nós já estamos recebendo vocês no CAEC e, obviamente, que a gente só pede para continuar não viajando, se por exemplo, se você estiver resfriado, estiver com algum caso de gripe, mas nós já estamos recepcionando vocês aqui dentro do CAEC, podem vir e ligar se acaso se interessar, tá bem? Nosso telefone é o 045 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Como a maioria de vocês já sabem, este final de semana vamos ter a inauguração do campus da OIC e a Semana da Saúde. E com esta ocasião, as ICs fizeram vários eventos para estar participando desta ocasião importante para a CCI. A IEC está convidando a uma sessão pipoca especial com o filme Quase Deuses. O professor César pediu para repetir que esta sessão não será cobrada, não tem a taxa de R$5. E tivemos a ideia de convidar para que sim levem alguma coisinha, além da pipoca, para compartilhar entre todos, né? E como eu queria se fazer presente também esta inauguração do campus da OIC, vamos ter durante a sessão pipoca o sorteio de um laboratório que poderá ser usado na seguinte Semana da Saúde em Portugal e algumas outras coisinhas para que, além da convivência, desfrutemos um pouco juntos. Então, de novo, o filme é Quase Deuses e é uma oportunidade de convivência mais do que nada. Então, se toda a CCI puder fazer presente, a gente arruma cadeiras e desfruta juntos o filme. Pessoal, boa tarde a todos. A gente está aqui para divulgar a campanha do programa Amigos da Enciclopédia, To Be or Not To Be, que é aquela ideia, né, das pessoas que estão em dúvida em se tornar amigos da enciclopédia, perder a dúvida, né, acabar com o dilema. E a nossa ideia aqui também é divulgar para vocês, né, o Holoserver, que é o site de pesquisas da Enciclopédia da Conscienciologia, que a pessoa pode acessar de qualquer parte do Brasil ou do mundo, sendo amigo da enciclopédia. Então você vai ter todo o acervo da holoteca à disposição na sua residência, tá? Você pode pesquisar quais são os livros, se você tem aquele livro na holoteca ou não. Você faz a pesquisa de casa. E, além disso, todo o conteúdo, tá, da Conscienciologia publicado pela Editares à disposição também no Holoserver. Bom, e a campanha, quem se inscrever ou quem já é amigo, tá, até o dia 31 de dezembro, vai concorrer a 3 laptops, tá, um ECP1, um ECP2 e uma vaga para o curso acoplamentário. Tá certo? Então é uma campanha bem forte, um incentivo bacana para quem aí não tem laptop, para quem está há tempo sem fazer um ECP1, um ECP2, um acoplamentário, para que a pessoa se inscreva, se torne amiga da enciclopédia, tenha acesso ao Holoserver e ainda por cima ganhe um brinde aí, sujeito a ganhar um prêmio por dar esse apoio aí, por estar junto com a gente nesse trabalho, tá bom? Então lembrando, a campanha envolve todos os amigos, tá? Não é só para quem se inscreve, é para quem já é amigo, porém o sorteio vai ser dia 31 de dezembro. Então, o vencimento da inscrição tem que ser depois do dia 31 de dezembro. Tá ok? Obrigado. Só para complementar, algumas pessoas estavam com dúvidas, a sessão pipoca especial será no discernimento. O verbete vencedor para amanhã é benignidade com 16 votos. Obrigada e boa tarde a todos.